Olá pessoal, tudo bem? Essa apresentação aqui é sobre as correlações anatomoclínicas do tronco cerebral em nível de graduação na área da saúde. Como já é tradicional nas nossas conversas, a gente homenageia um personagem da história da neurociência, da neurologia, da neurocirurgia, da ciência básica, e esse aqui é o professor Jacir Figueiredo. É um pioneiro da neurocirurgia na cidade de Fortaleza e é membro da Academia Brasileira de Medicina, pessoa de um conhecimento imenso, de uma grande lucidez, de um pioneirismo e coragem em uma época em que a neurocirurgia não contava com muitas das facilidades com que conta hoje, incluindo ressonância magnética, neuronavegação, microscopia. Então, ao professor Jacir Figueiredo, nosso abraço, a nossa homenagem. Por que nós estudamos as correlações anatomoclínicas do tronco cerebral? Primeiramente, para reforçar o conhecimento da estrutura do tronco e as suas relações. E também para compreender a base anatômica das síndromes relacionadas ao tronco encefálico, isso de uma maneira muito prática, no exame clínico neurológico, no estudo das doenças. Vamos detalhar um pouco mais essas síndromes relacionadas ao tronco cerebral ou tronco encefálico, a síndrome bulbar lateral ou de Wallenberg, a síndrome bulbar anterior ou síndrome de Dejerine, as lesões do nervo facial, periférico e central, a lesão unilateral da base da ponte no nível do colículo facial, a lesão da ponte ao nível da emergência do nervo trigêmeo, a lesão da base do pedúnculo cerebral e a lesão do tegmento do mesencéfalo. Então, duas síndromes relacionadas ao bulbo, três síndromes relacionadas à ponte, duas síndromes relacionadas ao mesencéfalo. Primeira síndrome é a síndrome bulbar dorsolateral ou síndrome de Wallenberg. Uma provável causa para essa síndrome pode ser a trombose da paica, da artéria cerebelar inferior posterior. Essa artéria nutre as seguintes estruturas que estarão lesadas no contexto dessa síndrome: o pedúnculo cerebelar inferior, o trato espinhal do trigêmeo e o seu núcleo correspondente, o trato espino-talâmico lateral e o núcleo ambíguo. Ora, conhecendo as funções das estruturas, eu posso deduzir como será a manifestação clínica. Então, o pedúnculo cerebelar inferior liga o cerebelo ao bulbo. Então, eu terei algum prejuízo da coordenação do movimento. Trato espinhal do trigêmeo e seu núcleo parte aí da sensibilidade provida pelo nervo trigêmeo. Trato espino-talâmico lateral, um trato que transmite impulsos referentes às sensações de temperatura e dor. Núcleo ambíguo, responsável pelo processo de deglutição, o ato de engolir, movimentando elementos da faringe e da laringe por meio de nervos cranianos. Ora, é exatamente essa a manifestação clínica. Em alguns casos em que a lesão se estende um pouco mais, eu posso ter também a síndrome de Horner dentro da síndrome de Wallenberg. E quais são os sinais da síndrome de Horner? É um prejuízo do sistema simpático que tem elementos ali na região dorsolateral do bulbo. E eu terei problemas principalmente na inervação simpática do globo ocular. Então, com queda da pálpebra, com miose, isso quer dizer a pupila reduzida de tamanho, e enoftalmia, quer dizer o globo ocular um pouco retraído para dentro. Observando aqui esquemas da vascularização do tronco, eu tenho que a paica é o único ramo importante que nasce da artéria vertebral, antes que a artéria vertebral se una à sua correspondente do outro lado, a outra artéria vertebral, para compor a artéria basilar. Então, a paica é o único ramo importante que nasce da artéria vertebral.
E a região dorso-lateral do bulbo é justamente essa aqui, em que eu terei o núcleo ambíguo. Vai ser lesado na síndrome de Wallenberg. De uma maneira mais precisa, está aqui a região prejudicada na síndrome dorsolateral do bulbo, na trombose da paica, na síndrome de Wallenberg, atingindo estas estruturas e dando, por consequência, essa manifestação clínica correspondente por conta das lesões das estruturas descritas. Então vai ficando claro que na neuro a anatomia define, por conta dessa relação sempre entre estrutura e função. De acordo com a estrutura lesada, nós podemos deduzir a função que estará prejudicada. Muito bem, uma próxima síndrome é a síndrome bulbar anterior ou síndrome de Dejerine, em que uma possível causa pode ser a trombose da artéria espinhal anterior. E aí a lesão não se dará mais na região dorso-lateral do bulbo, mas sim na sua região anterior, com lesão então das pirâmides bulbares, do hipoglosso, do leminisco medial. Está aqui a artéria espinhal anterior, que vai contribuir na irrigação da parte anterior do bulbo. Eu terei lesão, então, da pirâmide bulbar, e nós já sabemos que aqui na pirâmide bulbar corre o trato córtico espinhal lateral ou o trato piramidal, responsável pela motricidade voluntária, e aqui o leminisco medial, que nada mais é do que a junção dos fascículos grácil e cuneiforme, portanto transmitindo impulsos sensitivos referentes às sensibilidades tato epicrítico, sensibilidade vibratória, propriocepção consciente e estereognosia. E o núcleo do hipoglosso, que é aqui atrás, por que ele vai estar lesado na síndrome bulbar anterior ou síndrome de Dejerine? Porque a artéria espinhal anterior vai ser responsável pela irrigação da parte anterior, se prolongando aqui para a parte medial. Além disso, as fibras do hipoglosso vão se projetar anteriormente, entrando mais ainda na zona de irrigação da artéria espinhal anterior. Consequentemente, a manifestação clínica resultante será déficit motor abaixo do pescoço contralateral, por lesão da pirâmide bulbar, antes que haja o cruzamento na decussação da pirâmide, por isso contralateral. Déficit motor da língua do mesmo lado, vamos lembrar que, via de regra, a lesão do nervo craniano é do mesmo lado da lesão. E déficit de propriocepção e tato epicrítico contralateral, por lesão do leminisco medial. Aqui é uma primeira síndrome em que se manifesta essa clínica de déficit motor do corpo de um lado, contralateral, e o déficit de um nervo craniano do mesmo lado. Então, alternada a paralisia do corpo e a paralisia de um nervo craniano. E eu vou chamar exatamente isso de paralisia cruzada. Existem vários trabalhos em língua inglesa falando das crossed paralyses. Então, no caso da síndrome bulbar anterior, eu teria uma paralisia cruzada com déficit do hipoglosso. Muito bem, passando agora para correlações anatomoclínicas relacionadas à ponte, nós vamos comentar, já o fizemos quando falamos sobre os nervos cranianos, da diferença das lesões do nervo facial, periférica e central. A lesão facial periférica acomete simplesmente o nervo facial, o nervo periférico. Nasce do tronco, é um nervo craniano, mas é um nervo periférico. E a paralisia facial central é por lesão na área motora da face, no cérebro. Ora, teoricamente, uma lesão cerebral, uma lesão facial central, é mais grave do que uma lesão do nervo periférico. Mas a lesão facial periférica tem mais manifestação clínica do que a lesão facial central. Então, eu tenho que este senhor aqui, essa ilustração, tem uma lesão facial, uma paralisia facial periférica.
porque ele tem uma paralisia tanto do andar superior da face, não consegue enrugar a testa, a fronte, e uma paralisia do andar inferior da face com desvio da boca. Então, paralisia da parte superior e da parte inferior da face. Lesão, paralisia facial periférica. E a ilustração desta senhora, uma paralisia facial central. Por quê? Ela tem a parte inferior da face paralisada, porém a parte superior poupada. Consegue contrair a musculatura da fronte, consegue enrugar a testa. E por que acontece esse fenômeno em que uma lesão menos grave, periférica, tem mais manifestação clínica do que uma lesão central, mais grave? Por quê? A parte de cima do núcleo do nervo facial recebe impulsos de ambas as áreas motoras da face, dos dois hemisférios cerebrais. Ou seja, quando há um problema de um lado, o outro lado compensa. Isso já não ocorre na parte inferior do núcleo do facial, que só recebe inervação de um lado. E aí, quando eu tenho uma lesão periférica, toda a região de inervação do nervo facial, a face, parte superior e inferior, será acometida. Mas quando eu tenho uma lesão central, a parte superior será provida pelo outro lado e a parte inferior será paralisada porque não tem inervação vinda do outro lado. Lembrando que a paralisia facial periférica é uma situação relativamente frequente. A maioria das pessoas conhece alguém que já teve uma paralisia facial periférica. Pode ser resultante de uma inflamação do nervo ou de uma inflamação da glândula parótida, por onde o nervo facial passa, onde ele trafega, ele atravessa a glândula parótida, e é uma condição que normalmente em 2 ou 3 semanas ela regride espontaneamente. A fisioterapia pode ajudar a recuperação na paralisia facial periférica. Muito bem. Síndrome da base da ponte ao nível do colículo facial. Pode ser causada por lesões vasculares, tumorais ou inflamatórias. Aqui na ilustração a gente entende que é uma lesão na base da ponte ao nível do colículo facial. Não é uma lesão do colículo facial que fica lá atrás, no assoalho do quarto ventrículo. É uma lesão da base da ponte, porém na altura, no nível do colículo facial. A manifestação clínica dessa síndrome será paralisia cruzada por lesão do trato córtico-espinhal, também chamado trato piramidal, responsável pela motricidade voluntária, e fibras do nervo facial, que vão sair naquela região, vão ter a sua origem aparente naquela região. Porém, existe uma variabilidade. Pode também estar envolvido ou não o nervo abducente, fibras do nervo abducente. Existe algum conflito nas fontes, na literatura, nos livros, sobre o nome, o epônimo adequado dessa síndrome, síndrome de Maillard-Goublé. A descrição inicial da síndrome de Maillard-Goublé foca no déficit facial, uma paralisia cruzada com déficit facial. Então, lesão do trato córtico-espinhal do lado oposto, lesão do nervo facial, da mímica da face, da motricidade da face, ipsilateral a lesão. Porém, algumas fontes já trazem, incluem aí o nervo abducente. Né? O que a gente precisa saber é que a descrição inicial de Maillard-Goublé descrevia como sendo nervo facial, porém que eu posso ter nessa região uma lesão mais ou menos extensa que inclua ou não também o abducente. É mais importante o conhecimento estrutural do que o conhecimento aí a que se refere exatamente o nome Maillard-Goublé. Então está aqui a manifestação clínica, paralisia ou hemiplegia cruzada com déficit facial. Quando for uma lesão mais extensa, pode incluir ou não fibras do abducente, e a bem do rigor histórico, a descrição inicial de Maillard-Goublé era referente ao déficit facial.
E está aqui a região em que acontece a lesão, base da ponte, na altura do colículo facial que é atrás, não é lesão do colículo facial, é da base da ponte, na altura do colículo facial, lesando o trato piramidal, que está aqui disperso, e fibras do facial, ou incluindo também o abducente. Na nossa tradicional inclusão de uma obra de arte também nas nossas apresentações, essa aqui é uma obra impressionante de Cândido Portinari, Os Retirantes. Uma obra realmente que causa um impacto no observador, retrata uma realidade muito triste, muito impactante, sobretudo do interior do Nordeste brasileiro. Interessante que Cândido Portinari, natural do interior do estado de São Paulo, em uma realidade distante dessa que ele retratou, mas retratou com muita fidelidade, causando bastante impacto no observador. Continuando, síndrome da ponte ao nível da emergência do nervo trigêmeo, por possíveis causas vasculares, tumorais ou inflamatórias. Aqui já há menos discussão, menos polêmica. As estruturas lesadas são trato córtico-espinhal, fibras do nervo trigêmeo. Quando muito extensa, a lesão pode acometer o leminisco medial. Aqui está representada a região dessa lesão que provoca a síndrome. Também é na base da ponte, mas só que não é na altura do colículo facial, é na altura da emergência do nervo trigêmeo. Então você pode confundir, ora, a outra também é na base da ponte, não é a mesma coisa? Não, o que muda é o nível, a altura. A síndrome de Miard-Goulet, na base da ponte ao nível do colículo facial, e aqui nós temos a síndrome da base da ponte ao nível da emergência do nervo trigêmeo. Ora, a manifestação clínica fácil de deduzir, uma hemiplegia cruzada com lesão do trigêmeo, hemiplegia do lado contralateral, lesão do trigêmeo do mesmo lado, via de regra, lesão do nervo craniano é do mesmo lado, é ipsilateral. Quando muito extensa, essa lesão pode acometer o leminisco medial, prejudicando aí sensibilidades como o tato epicrítico e a propriocepção consciente. Então veja aqui no esquema da ponte, a síndrome da base da ponte ao nível do colículo facial será neste nível, ao nível do colículo facial, e a síndrome da base da ponte ao nível da emergência do trigêmeo será mais superior, uma posição mais superior. Na reta final agora, abordando as síndromes relacionadas ao mesencéfalo, nós temos a síndrome da base do pedúnculo cerebral, ou síndrome de Weber, com possíveis causas vasculares, tumorais ou inflamatórias, por exemplo, uma placa de esclerose múltipla que pode se instalar ali. As estruturas lesadas serão o trato córtico-espinhal e fibras do nervo oculomotor. Ora, eu já consigo deduzir de uma maneira muito simples que a clínica correspondente será paralisia, hemiplegia contralateral e lesão do oculomotor do mesmo lado, nervo craniano. Então eu digo que haverá uma hemiplegia cruzada com lesão do oculomotor. A região acometida é a base do pedúnculo cerebral. Quem é que está aqui na porção mais anterior do pedúnculo cerebral alojado? O trato piramidal, trato motor. E aqui as fibras do nervo oculomotor. Então lesarei o trato motor e as fibras do oculomotor. Lesão do nervo craniano afeta o mesmo lado, lesão do trato motor do trato piramidal afetará o lado oposto por conta do cruzamento das fibras na decussação das pirâmides lá na parte inferior do bulbo. Então a clínica é hemiplegia cruzada com lesão do oculomotor. E a lesão do oculomotor provocará diplopia, estrabismo divergente, queda da pálpebra e dilatação da pupila por conta da função prejudicada desse nervo que nós já estudamos em várias oportunidades. E para finalizar, a síndrome do tegmento do mesencéfalo, ou síndrome de Benedict. Também por causas vasculares, tumorais ou inflamatórias, mas as estruturas lesadas não serão mais da base do pedúnculo cerebral e sim do tegmento do mesencéfalo.
os leminiscos medial, espinhal e trigeminal, fibras do oculomotor, que tem origem lá próximo ao aqueduto mesencefálico, ao aqueduto de Silvius, e também o núcleo rubro. Para ficar mais claro, está aqui a ilustração. Fibras do oculomotor, núcleo rubro e os leminiscos que transitam nessa região. Portanto, as manifestações clínicas serão anestesia na metade oposta do corpo por lesão dos leminiscos, que já cruzaram de lado na decussação dos leminiscos lá no bulbo, e aí eu sugiro voltar à apresentação sobre a estrutura funcional do bulbo, lesão do oculomotor, além de tremores e movimentos anormais por conta da lesão do núcleo rubro, que é um elemento do sistema de controle do movimento do sistema extrapiramidal. Então essas eram algumas das mais importantes correlações anatomoclínicas relacionadas ao tronco cerebral, lembrando que diversas doenças podem provocar estas síndromes que nós abordamos. Uma placa de esclerose múltipla em um desses locais vistos, um pequeno tumor, como um cavernoma, como um astrocitoma, lesões vasculares, os vasos que irrigam essa região, com as manifestações que nós esquematizamos. Visitem também o nosso canal do YouTube, onde nós fazemos divulgação de neurociência e de bioética, e até uma próxima oportunidade.